O STF interrompeu agora à tarde o julgamento que discute as regras do foro privilegiado, mas 4 ministros já votaram no sentido de reduzir o número de casos que podem ser julgados apenas em um tribunal em razão do cargo ocupado pelo investigado. A proposta do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, é de que sejam analisados no STF apenas os crimes cometidos por autoridades no exercício do cargo e por fatos diretamente relacionados à função política. Nos demais casos, como um parlamentar acusado de assassinato, por exemplo, desceriam a outras instâncias. Concordaram com ele, Vera, Andreasa e Madu, a presidente do STF, a Carmen Lúcia, e a ministra Rosa Weber. O ministro Marco Aurélio Mello concordou em parte, ele só discordou do relator em relação a um ponto específico. Enfim, e depois o Alexandre de Moraes, obrigado, Vera, pediu vista e isso ainda deve seguir adiante. Como é que você viu essa decisão? Ele quis dar tempo para o Congresso decidir antes do Supremo. Foi isso que ele fez ao pedir vista e interromper a discussão que começou ontem. Com isso, vamos ver como a Câmara se comporta, se pauta rapidamente o projeto que foi aprovado ontem pelo Senado ou se vai sentar em cima disso. O fato é que eles vão continuar nessa corrida para ver quem chega na frente e decide alguma coisa sobre o foro. Da forma como ele está hoje, indiscriminado para mais de 59 mil pessoas, concernente a casos anteriores e referentes ao mandato, a crimes comuns e a crimes referentes ao mandato. Ele não vai continuar. Isso já deu para ver que a Lava Jato e o excesso de judicialização aí contra pessoas com foro levou a tornar inviável esse modelo atual. O ideal, num sistema tripartite aí, em que 3 poderes são independentes, é que o legislativo legisle, portanto, decida sobre isso. Vamos ver se a Câmara toma para si a responsabilidade que é dela e decide antes que o Supremo tenha de retomar o caso. Vai, Madu, você. Até eu queria perguntar para a Vera, porque eu estava lendo rapidamente lá o projeto que está tramitando no Senado, ali me parece que tem um gato na tuba, né, Vera? Tem vários, né? A gente falou disso aqui. Tem um gatão na tuba ali na final, que eu queria que você apreciasse pra gente, que é o seguinte: parece que os parlamentares só podem ser presos depois de transitado julgado. É isso. É isso. Eles aparentemente são bem restritivos, limitam o foro só aos presidentes dos poderes, mas tem ali algumas armadilhas escondidas. Uma delas é essa que você falou. Cria um outro regime especial para quem tem mandato, que é esse, que a pessoa só pode ser presa depois do processo transitado em julgado e com autorização das casas, se for parlamentar. Sendo que para todas as outras pessoas, o Supremo já firmou entendimento e reconfirmou depois que vale para depois da condenação em segunda instância. Portanto, eu acho que aí existiria uma incompatibilidade que o Supremo teria de novo de se manifestar, porque não se pode criar uma outra regra especial a pretexto de você eliminar uma regra especial, é só no Brasil. E a outra peculiaridade ali que eles colocam, e que aí a gente tem que discutir, a gente discutiu um pouco aqui antes, é que todo mundo fica sujeito ao juízo de primeira instância e, portanto, ao juiz estadual, e aí isso pode permitir que tanto você seja alvo de perseguição política, se você for de um grupo contrário, ou que você controle a justiça se você for o mandatário da vez e tiver algum controle sobre o judiciário. Então, você acabar de vez com o foro pode ser um tiro que saia pela culatra, porque pode favorecer a impunidade eterna, né? Andreasa. Eu acho... Bom, mais uma vez vou bater na tecla. Isso é matéria legislativa, tá? Então, não importa a motivação do ministro Alexandre de Moraes, o pedido de vista dele é uma chance para que as coisas funcionem de acordo com as instituições, para que o Congresso faça avançar a discussão sobre o foro. Eu não gosto da proposta que está no Senado, tá? Acho ela perigosíssima. Ela tem bizarrices como, por exemplo, um juiz de primeira instância condenar um ministro do Supremo. Não faz sentido. A que tipo de pressão política isso se sujeitaria, né? Por que os políticos apresentam essa proposta? Exatamente pelos motivos que a Vera explicou aqui e explicou no brilhante comentário que fez no Jornal da Manhã hoje. Porque os políticos têm base eleitoral e eles exercem pressão sobre os juízes de primeira instância. Não pensem vocês, ouvintes, que o sistema judiciário brasileiro segue o modelo de Curitiba.
que os tribunais são aqueles como comandados pelo juiz Sérgio Moro. Aquilo é exceção, aquele nível de transparência, de clareza, de eficiência e de não pressão, não suscetibilidade à pressão política, aquilo é uma exceção em Curitiba, não é a regra. Essa ideia de que a primeira instância é mais capaz de resolver problemas do que as cortes superiores é falsa. Aliás, então, a proposta do Barroso é, de quem eu jamais concordo, mas eu tenho que reconhecer, é aquela mais próxima do aceitável para restrição à prerrogativa de foro. Só para não deixar passar aqui antes da gente ir para a nossa parada, o Vera Andreazzi e Madu, o ministro Gilmar Mendes protestou durante a sessão do plenário, não sei se vocês estavam acompanhando, e rebateu as críticas ao foro privilegiado. Ele afirmou que picaretas tentam manchar a imagem do Supremo Tribunal Federal. A gente separou um trechinho do momento em que ele estava falando no plenário. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. O documento mostra que 68% de ações penais de quem tem foro privilegiado prescrevem. Esse é um texto estampado grande na página, e depois foi discutido na Globo News com aqueles especialistas, Merval e todos os mais. Aí o que vem o texto e diz? Em apenas 5,8% de 987 inquéritos, houve decisão desfavorável ao investigado com abertura de processo penal. Aí vem a conclusão do gênio. Os números mostram mais vantajoso que é muito mais vantajoso para os réus serem julgados pelo Supremo. Esta figura, essa pobre figura que fez essa pesquisa, não sabe, presidente, que inquérito é inquérito e que processo é processo. Não sabia disto. Mas veja a que picaretagem o Supremo está submetido. A esse tipo, que custou enorme preço para este tribunal. Isso foi discutido, se tornou verdade absoluta. E não pediram desculpas. É uma coisa constrangedora. Hoje nós temos esses picaretas produzidos em Harvard. Sujeitos que mentem sem nenhuma ética. A serviço de quê? Por que desmoralizar o Supremo? Qual é o intuito? Aí, Vera Magalhães, tá bravo, né? Tá bravo. Ele estava contestando os dados da FGV, que acho que o jornal o Globo divulgou, né? Já não é a primeira vez que a GV faz esse estudo, é o Supremo em Números da GV que faz esse levantamento aí do que acontece com as ações penais em curso na Corte. Eu não gosto desse tom que o ministro adota toda vez que é contrariado em suas teses. Eu até concordo com ele quanto à abrangência do foro e que o foro é necessário em alguns casos justamente para garantir que haja punibilidade, que não haja enfim, que a justiça se faça. Mas não dá para admitir que ele conteste algo que ele acha que tem que ser contestado nesses termos. Não se trata de picaretagem, se trata de números. Ele podia rebater com outros números, em vez de exacerbar aí o palavreado. O Madu e Andreas, eu estou super apertado aqui com a nossa janela, mas dá para 30 segundinhos para cada um e depois qualquer coisa a gente retoma no outro bloco. Vai você, Madu. Não, o Gilmar Mendes, que é o chacrinha do Supremo, ele mostrou que ele tem um grande complexo de não ter podido estudar em Harvard, me parece. Né? Ele deve ter estudado na faculdade do Siricuzido, ele tem inclusive uma lá em Brasília dessa. Agora, só analisando talvez para outro bloco, o que eu estou sentindo dessa questão do foro privilegiado é que tem uma guerrinha aí entre o Legislativo e o Judiciário, não seria não, André? Não, é evidente que tem. E nesse caso aí, o Gilmar Mendes estava falando para o ministro Barroso. Tá? Ele estava fazendo um ataque direto ao ministro Barroso, assim como o Alexandre de Moraes, no voto inconcluso dele, também questionou duramente e com fundamentos o voto do relator Barroso. Então, essa briga aí, como tem sido frequentemente no Supremo, é uma briga pessoal.